Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Assim está escrito: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, falando sobre ser-me-eis testemunhas. Este será o nosso assunto esta noite. O texto que li fala sobre uma promessa que Deus havia feito há muitos séculos passados, através dos vários profetas que, por ocasiões diferentes, foram levantados por Deus, e eles profetizavam sobre um derramar do Espírito, uma manifestação do Espírito de Deus sobre toda a carne, sobre a face da terra. Foi assim com Jeremias, foi assim com Ezequiel, foi assim com Isaías, foi assim com Joel e tantos outros que o Senhor Deus foi se utilizando, vez por outra, para sempre deixar na memória do povo a promessa que Deus havia feito e que um dia ela teria o seu cumprimento. E o tempo passou e chegou o momento de Jesus vir a esta terra, como evidentemente ele veio, realizou o seu trabalho, ele recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida, quando ele, após ser batizado, ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ao passar por ali, ele foi lá para a sinagoga, e quando ele recebe lá o livro para fazer a leitura, ele encontra um lugar onde está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar a sua palavra, para curar, para libertar, para dar vista aos cegos. Enfim, em síntese, estava ali o ministério que seria desenvolvido pelo Senhor Jesus na face da terra. E ele veio fazendo esse trabalho, veio escolhendo os seus discípulos, e esses discípulos, Jesus os chamou para si, para que estivesse com ele, e ao estar presentes com Jesus, Jesus iria realizar o seu ministério de pregação, de ensino e de operação de milagres, de curas, sobrenatural. E estas coisas ele ia realizar em presença dos seus discípulos, porque eles foram chamados discípulos para serem aprendizes, seguidores, alunos, aqueles que iam estar em volta de Jesus para ver o seu trabalho e extrair dali lições para eles. E Jesus sempre estava mostrando, fazia e comentava com eles, tirava algumas dúvidas que algum deles pudessem ter e então seguia o caminho. E quando chegou quase o último momento, que Jesus estava encerrando o seu ministério aqui na terra, ele então reúne-se com os discípulos e diz a ele que havia necessidade de que ele voltasse ao Pai, porque se ele não fosse, o Consolador não viria a vós. Mas ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador é o Paráclito, é o Espírito Santo. É alguém chamado para estar ao lado de uma pessoa com a intenção de ajudá-la, sem interesses próprios. Ajudá-la no desempenho do trabalho que lhe compete. Então esta foi a promessa que Jesus fez. E quando ele já estava quase que finalizando, e depois que ele foi entregue, foi julgado, foi sentenciado, foi morto e ressuscitou, ele deixou uma palavra que foi registrada por Lucas no Evangelho de Jesus Cristo,
segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, os versículos 46 a 49, que assim está escrito. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esta foi a orientação que Jesus deu aos seus discípulos, ao término de 3 anos e meio, trabalhando com eles ali, orientando, instruindo, direcionando, aconselhando, e como que se realizava. E ele fez tudo isto e disse, destas coisas vocês são testemunhas. Vocês presenciaram, vocês estiveram na hora, vocês viram o que aconteceu, vocês viram o resultado, vocês viram as palavras que eu utilizei para aquele povo. Então, eles se tornaram, então, testemunhas. E o Senhor Jesus encarrega eles de pregar o arrependimento e a remissão de pecados, começando por Jerusalém. Então, este foi a palavra do Senhor Jesus que deu a eles, e depois da sua morte e ressurreição, Jesus esteve ainda com os discípulos por um espaço de 40 dias, falando com eles daquilo que concernia ao reino de Deus, e alguns perguntavam se ele iria restaurar o reino a Israel naquela ocasião, e Jesus disse que não. Isto era assunto que Deus iria resolver no seu tempo. Mas que a eles que ali estavam, o Senhor Jesus então encarrega eles o seguinte, e diz para eles, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então foi isto que Jesus disse a eles nesta oportunidade, dentro do texto que li como referência para esta oportunidade. E o que Jesus prometeu era o seguinte, era que eles, em primeiro lugar, não deveriam sair de Jerusalém, mas eles deveriam ficar ali até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, que eles recebessem a virtude do Espírito Santo. E eles ficaram. Depois que Jesus foi assunto ao céu, depois de 40 dias, eles foram ao cenáculo junto com algumas mulheres que faziam parte ali. Eles subiram ao cenáculo e ficaram em oração contínua, em oração constante, até que fossem revestidos do poder do Espírito Santo, que recebessem o poder do alto, a virtude do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus havia prometido a eles. E aconteceu que, no dia de Pentecoste, que eram 50 dias depois da Páscoa, por ocasião da morte de Jesus, por ocasião da Páscoa, Jesus ficou com eles 40 dias. Então, do momento em que Jesus foi assunto ao céu até a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecoste, passaram-se mais 10 dias. Pentecoste era quando as pessoas se reuniam em Jerusalém e todo o varão judeu, ele era obrigado a se apresentar 3 vezes em Jerusalém, no templo do Senhor, para as 3 festas anuais, que eram as festas da Páscoa, do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então eles tinham esse dever e iriam ali e sempre levava alguma coisa para oferecer. Então, nesta oportunidade, Jerusalém estava fervilhando de pessoas
de todas as nações que há debaixo do céu. Mas a promessa de Jesus foi que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vai vir sobre eles. Significa que vem de cima para baixo. Há de vir sobre vós. Então foi isto que Jesus prometeu a eles. E disse também que a partir do momento em que a virtude do Espírito Santo viesse sobre eles, conforme relatado por Lucas, ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, eles ficaram. Por quê? O trabalho que eles iam enfrentar pela frente, agora sem a presença física de Jesus, era um trabalho que eles iriam encontrar muitas dificuldades, muitos confrontos, muitos conflitos e perseguições pela frente. E na força deles, humanamente falando, eles não teriam nenhuma condições de dar prosseguimento àquilo que Jesus havia encarregado a eles, sem que, em primeiro lugar, eles ficassem em Jerusalém e recebessem o revestimento de poder, ou seja, a virtude do Espírito Santo. É o poder de Deus disponível aos seus servos. É a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele vem para habitar. E o Espírito Santo, antigamente, ele vinha esporadicamente, vez ou outra, sobre as pessoas, enchia elas do poder, usava elas para a realização do seu trabalho e depois ele se retirava. Com a promessa de Jesus, não. Jesus disse que o mundo não pode ver porque não conhece e não pode receber. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aqui Jesus disse que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. A manifestação do poder de Deus, da revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra escrita e é o Espírito Santo que vai inspirar os pregadores, os anunciadores da palavra de Deus e dar a eles a interpretação desta palavra. E o Espírito Santo, ele vem com um trabalho muito importante, porque Jesus disse que quando ele vier, o Espírito Santo, porque ele veio no dia de Pentecoste, o Senhor Jesus disse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em mim, ou seja, o pecado da incredulidade. O Espírito Santo vem para convencer as almas. E quando a palavra é pregada, o Espírito Santo está agindo através da palavra e pela vida de quem está pregando, está testemunhando para aquele que está ouvindo, e o Espírito Santo vai falando, vai convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, vai gerando fé, vai gerando convicção e vai gerando conversão. E então aquelas pessoas arrependem-se dos seus pecados, voltam-se para o Senhor Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas e passam a fazer parte dos servos de Deus. E aqui está escrito que a finalidade de eles receberem a virtude do Espírito Santo é de que eles se tornassem testemunhas, ou seja, alguém que iria replicar, tornar a falar os feitos realizados por Jesus, porque eles viram quando aconteceram, então eram testemunhas que tinham condições para fazer esse trabalho tão importante e necessário, porque o trabalho de uma testemunha é de um valor incalculável. Uma testemunha, ela é muito valorizada. E quando acontece qualquer fato, alguém procura a testemunha. Quem viu? Quem sabe do caso? Quem presenciou?
porque encontram ali um peso na palavra da testemunha, um peso de verdade. Então, quando a testemunha fala, eles escutam, analisam e vão tirando suas conclusões dentro do que viram e do que a testemunha falou. Então, isso é importante. Agora, para a testemunha de Jesus, tem as recomendações, as características. Por exemplo, uma testemunha, negativamente, uma testemunha, ela não pode ser, ou seja, ignorante, ou falar sem saber do que está falando, não ter conhecimento de causa. Não, eu vou testemunhar. Você viu, você escutou, você participou, você tem experiência? Não, não tenho. Então não serve. Então a testemunha é que não tem conhecimento de causa. Em segundo lugar, não pode ser uma testemunha que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra contrária. Então são testemunhos contraditórios. No nosso dia a dia nós vemos por aí quando eles vão fazer, levantar situações que acontecem com a humanidade e ele chama a testemunha e hoje ela diz uma coisa e quando é amanhã ela vai dizer outra totalmente diferente do que disse no dia anterior. Então é uma testemunha contraditória. Para Jesus, essa testemunha contraditória não serve. A testemunha que não conhece, não tem noção do que aconteceu e as coisas como acontecem, também ela não serve para ser testemunha de Jesus. A testemunha não pode ser incapaz. Incapaz, muitas das vezes, é alguém que é parte do problema. Então ele não vai poder testemunhar, porque ele vai criar um testemunho defendendo a sua causa. Então a testemunha, ela não pode ser incapaz. Ela tem que ter juízo. Tem que ser uma testemunha que tenha entendimento, que saiba o que está falando. Então não pode ser incapaz. E não pode ser também uma testemunha impedida. É aquele que tem o grau do parentesco. Porque tudo que ele for falar, ele só vai falar vantagens do seu lado e prejuízos do outro lado. Mas a testemunha não é assim. A testemunha é para colocar as coisas imparcial. E deixar que a autoridade julgue. E a testemunha também não pode ser suspeita. Ela não pode entrar com uma testemunha sob suspeição. Porque o testemunho dela não terá credibilidade. Então já vimos aí que a testemunha não pode ser ignorante, em primeiro lugar. Segundo lugar, a testemunha não pode ser contraditória. Terceiro lugar, a testemunha não pode ser incapaz. Quarto lugar, a testemunha não pode ser suspeita. Quinto lugar, a testemunha não pode ser faltosa, faltar com a verdade, faltar com o decoro. Não, a testemunha não pode ser faltosa. Em sexto lugar, a testemunha não pode ser parcial, escolher um lado. Então são 6 características de uma testemunha que, para ser uma testemunha do Senhor Jesus, elas não têm qualidade. Então, para testemunhar de Jesus, não pode ser ignorante, não pode ser contraditório, não pode ser incapaz, não pode ser impedido, não pode ser suspeito, não pode ser faltoso e não pode ser parcial. Então, como tem que ser a testemunha que serve para ser testemunha de Jesus? Porque ele diz, e ser-me-eis testemunha, vocês serão as minhas testemunhas. E ele falou isso aos discípulos naquela ocasião, aquela oportunidade, que foram testemunhas oculares. Testemunha ocular é a testemunha que viu acontecer, que presenciou o fato. Então, por isso que eles contaram como aconteceu. E o testemunho deles tinha que ter conteúdo, tinha que ter base. Tanto é que está escrito aqui no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 22, diz que a testemunha precisava começar desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima
um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, teria que ser alguém que teria visto e acompanhado a vida de Jesus, desde o seu batismo até a sua ascensão, para realmente testemunhar dos fatos. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo de número 27, ele diz o seguinte: e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, este encargo Jesus deu aos seus discípulos para que eles anunciassem, porque eles viram, eles acompanharam, eles presenciaram. Então, qual é a característica da testemunha de Jesus? Em primeiro lugar, precisa ser uma testemunha verdadeira. Verdadeira. Não pode usar de subterfúgio. Tem que falar a verdade. Mesmo com dano seu, mas fale a verdade. Vai dizer o que realmente aconteceu. Então, em primeiro lugar, a testemunha, ela precisa falar a verdade. E quando alguém é interrogado como testemunha, ele tem que prometer, fazer o juramento de dizer a verdade, somente a verdade, e tudo que disser será usado contra ele. Com relação à palavra de Deus, a testemunha verdadeira vai dizer o que diz a palavra de Deus. Nós, nos nossos dias, não somos testemunhas oculares daqueles fatos. Mas os que lá estiveram e presenciaram foram tão fiéis na transmissão do testemunho que isto ficou gravado e registrado, que nós podemos utilizar a base escriturística das Escrituras na palavra de Deus e proclamar o que nela está escrito, porque são testemunhos fiéis e verdadeiros. E há confirmação do Espírito Santo nisto que foi escrito por aqueles que presenciaram o que aconteceu no ministério de Jesus. Então, em primeiro lugar, a testemunha precisa falar a verdade. Em segundo lugar, ele precisa conhecer o que é que a Escritura fala a respeito de Jesus, para que ele possa estudar, ler, meditar, aprender e buscar de Deus a experiência pessoal e, através disso, então, ele vai conhecer tudo o que aconteceu sobre a pessoa de Jesus, desde as profecias do Antigo Testamento até o seu cumprimento e o testemunho dos apóstolos, e que foi passando de um ao outro e chegou aos nossos dias. Então, essa testemunha tem que conhecer a respeito de Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem conhece a Jesus está apto a testemunhar de Jesus. E a testemunha precisa ter certeza. Ele tem que falar com convicção, porque ele vai buscar no lugar certo, na fonte geradora dos fatos, que é a palavra de Deus, e a pessoa de Jesus que habita em nosso interior. Ele disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus habita no nosso coração. Então é a presença dele real na nossa vida e a sua palavra é escrita em nossas mãos para nela nos debruçarmos e buscar conhecer a palavra de Deus. Então precisamos ter a certeza daquilo que estamos anunciando. E temos que ser capazes. Não pode ser um sem juízo. Tem que ser alguém com entendimento para discorrer sobre os assuntos a respeito do Senhor Jesus. E essa testemunha tem que ser confiável. Tem que ser alguém que inspire a confiança. Quando alguém está falando, a pessoa está ouvindo e a pessoa diz: é verdade. O que essa pessoa está falando é verdade. Fala com tanta convicção que eu acredito. Então a testemunha de Jesus, ela tem que ser confiável e tem que ser uma testemunha íntegra.
não deve ter nenhum deslize na sua conduta, na sua vida, que vai macular o testemunho que ela está transmitindo. Não. Precisa ter este cuidado. Precisa ser íntegra, precisa agir com prudência. Este é o papel da verdadeira testemunha. E então, o Senhor Jesus diz, ser-me-eis testemunho. Então está aqui. Para ser testemunho, o que precisa? Conhecer a Jesus. Nós não o conhecemos fisicamente, mas o conhecemos pela fé. Porque quando ele nos aceitou, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida, deu-nos a certeza de vida eterna, veio morar no nosso coração, nós então agora o conhecemos. E, portanto, temos condições de testemunhar a respeito do Senhor Jesus, falar dele a outras pessoas. E a finalidade de eles receberem a virtude do Espírito Santo e tornarem-se testemunhas do Senhor Jesus, era com a finalidade de que eles propagassem o ministério, os feitos do Senhor Jesus, os ensinamentos, as pregações, os milagres que Jesus fez, e Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Ele continua operando milagres e maravilhas, porque ele está vivo diante da presença de Deus. E opera maravilhas, porque tudo que se realiza, realiza-se em nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Então o que Jesus disse era que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, vão se tornar as minhas testemunhas, e vocês vão testemunhar em Jerusalém. Jerusalém era o local onde eles moravam, onde eles habitavam. Então significa que eles iriam primeiro testemunhar na casa deles, na parentela deles, na vizinhança deles. Primeiro vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém. Mas Jesus não disse, vocês vão testemunhar em Jerusalém, e depois que vocês alcançarem toda a cidade de Jerusalém, de ponta a ponta, aí então vocês vão partir para um outro território. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Significa que, ao mesmo tempo que alguns estão testemunhando de Jesus em Jerusalém, um outro grupo de pessoas estará testemunhando em toda a Judeia, que é próximo a Jerusalém. Um outro grupo estará testemunhando um pouquinho mais além, em Samaria, testemunhando para os samaritanos, e um outro grupo diz aqui que vai então até aos confins da terra, ou seja, vão indo alcançando cidades após cidades, cobrindo-a com o testemunho do Senhor Jesus Cristo, os feitos que ele realizou, e chamando o povo ao arrependimento e à conversão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cujo conteúdo são os feitos de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ascensão. Então ali está o conteúdo do que se deve testemunhar para as pessoas. E eles foram anunciando. Uma parte deles ficaram em Jerusalém, outros foram para Samaria, começaram a pregar em Samaria, e o povo foi crendo, foi aceitando. Depois Deus utilizou-se de Pedro e levou Pedro para a Itália, provavelmente para um outro local, para que ele pudesse ali também anunciar a palavra de Deus. E assim foi seguindo, e chegou os dias de Paulo, que Paulo se converteu. Porém, antes da conversão de Paulo, tanto Filipe como Estevão Filipe foi para Samaria, e de Samaria o Senhor Deus o levou para um outro lugar,
provavelmente para o caminho da África. De lá ele voltou para Azoto, subiu para outra cidade e chegou a Jerusalém. E quando Paulo se converte, ele toma a decisão de não anunciar Jesus onde ele já tinha sido anunciado. Mas ele faz o firme propósito de descobrir os lugares aonde Jesus ainda não tinha sido anunciado, para que ele ali então pregasse o evangelho, falasse a respeito de Jesus. Porque ele teve experiência com Jesus e foi um gigante no reino de Deus. Fundou, estabeleceu igrejas em várias cidades da Ásia, da Europa, enfim, em vários lugares. E o certo é que ele chegou até o Ilírico, até praticamente na Itália. Paulo, no seu trabalho de pregação do Evangelho, de testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E de lá outros que foram sendo alcançados, eram impactados com a salvação, com os benefícios da salvação, a comunhão com Deus, a paz, a alegria, e eles então iam testemunhando para os seus parentes, para os seus familiares, para os conhecidos, para os estranhos que encontravam pelos caminhos afora, e saíram nesta cruzada de evangelização. E o evangelho foi indo, foi alcançando aqui, foi alcançando ali, alcançando acolá. E as nações foram sendo cobertas pelo evangelho. Ásia, Europa, Oceania, África, América. Então, todos esses continentes foram sendo cobertos com a pregação da palavra de Deus. E chegou também no nosso Brasil, logo após o descobrimento do Brasil, chegaram aqui alguns irmãos, os huguenotes, que vieram com aquele compromisso de testemunhar a palavra de Deus. Infelizmente, eles foram assassinados na noite de São Bartolomeu e foram levados à morte. Mas eles vieram plantar a semente do testemunho de Jesus em terras brasileiras. E depois, passado um longo tempo da morte destes huguenotes, então começaram a vir outros, um aqui, outro acolá, outro ali, e foram testemunhando, foram testificando, e o evangelho foi se expandindo, e hoje nós temos a marca dos evangélicos no Brasil, alguns que já estão beirando aí os seus 200 anos, ou mais que isto, e alguns são do século passado, do século XX, início do século XX, principalmente os chamados pentecostais que vieram ao Brasil e propagaram este evangelho e esta promessa gloriosa que foi feita por Jesus, o revestimento do Espírito Santo. E eles começaram a propagar por vilas, por cidades, por valados, por vilarejos, por fazendas, por sítios, pelas estradas afora, pelos mares, singrando estes grandes mares por aí para falar sobre Jesus. E as vidas foram recebendo a Cristo, foram aceitando, e chegou a nós. E alguém falou para nós de Jesus, o testemunho fiel e verdadeiro da palavra de Deus. E quando ouvimos, o Espírito Santo convenceu-nos do nosso pecado, da justiça, do juízo, e nos levou à convicção. E acreditamos em Jesus, e o recebemos pela fé. Ele entrou e fez morada na nossa vida, e nós também começamos a anunciar e a propagar a outros, e outros foram alcançados para Jesus. E hoje, através deste meio também, estamos propagando e anunciando Jesus, para que outros também tenham conhecimento e venham à presença de Jesus. Venham ser salvos por Jesus, libertos e perdoados por Ele. Mas aqui está o segredo. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então é um crescente
À medida em que nós cremos em Jesus, nós testemunhamos para quem está próximo de nós, os nossos familiares, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós. Testemunhamos para ele porque recebemos algo tão glorioso que queremos que eles também participem. E a partir disso, para um vizinho, para um conhecido, para um estranho, numa condução, num trem, num ônibus, numa feira. E assim vamos anunciando este evangelho de Jesus Cristo, contando os feitos do Senhor Jesus. E vamos nos tornando testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E estamos falando, porque a palavra da fé está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Esta é a palavra da fé que falamos, porque com o coração cremos e com a boca fazemos confissão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que as pessoas invoquem o nome do Senhor, é necessário que tenha uma testemunha fiel, uma testemunha verdadeira, uma testemunha que conheça os feitos do Senhor, uma testemunha que seja capaz, uma testemunha que seja confiável, que esteja presente e que seja íntegra e tenha na sua vida a prudência, que seja uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Então foi para isso que ele nos comissionou, nos chamou, nos salvou, para que nós agora, uma vez tendo experimentado esta salvação, confirmando o que diz a palavra de Deus, nós agora sejamos testemunhas para proclamar a outros, para que eles também possam ter este encontro maravilhoso com o Senhor Jesus e disto possa resultar a salvação da sua alma. Portanto, a você que serve a Jesus, tome o comprometimento de que você é uma testemunha de Jesus. Você precisa do revestimento da virtude do Espírito Santo, que vai te capacitar, que vai te ajudar nos momentos de necessidade, que vai te dar a inspiração necessária e trazer à lembrança o texto da palavra de Deus para que você anuncie a quem está precisando conhecer o Senhor Jesus Cristo. E se você que está ouvindo ainda não pertence a Jesus, faça hoje a sua decisão ao lado de Cristo. Chega-se a Ele, entrega-lhe a sua vida, confessa-te um pecador, recebe a Ele como Senhor e Salvador da tua alma, e você fará parte deste grande povo que anuncia Jesus e que tem a promessa de que um dia vai morar com Jesus nas mansões celestiais. Que esta palavra possa ficar gravada no coração de cada um de nós e que a partir de hoje sejamos testemunhas eficazes e verdadeiras dos feitos gloriosos do Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas por este mundo afora. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.